no inferno. Aleluia, não estará no seio de Abraão aguardando, descansando, aguardando o momento em que Cristo virá buscar a sua igreja. Lembra de Lázaro e aquele rico? Aleluias. O rico, o homem que viveu a vida de qualquer maneira, que não se preocupou com a sua vida após a morte, com a salvação, está lá no Hades. Aleluias. Sofrendo, lembrando de que ele poderia ter feito diferente, enquanto Lázaro, que sofreu por amor a Cristo, sofreu por amor ao Senhor, está no seio de Abraão descansando, o rico está lá do outro lado pedindo para que molhasse a ponta do dedo para refrescar a sua língua. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Aquele que morre em Cristo está indo para o seio de Abraão, mas aquele que morre sem Cristo, achando que após a morte não vai acontecer nada, que a volta de Cristo é só história que os crentes estão contando, eles perecerão eternamente. Pois o Evangelho produz na alma do cristão a doce esperança do porvir, que o anima a lutar e a renunciar às aparentes vantagens deste mundo. E quem é a nossa esperança? Quem é a nossa esperança que Paulo está falando? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus. Quem é a nossa esperança? Paulo vai dizer na primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 1, e eu quero que você abra comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Aleluias. Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Cristo é a nossa esperança, meu irmão. Quem é a nossa esperança? Paulo também vai dizer, aleluias, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Se você está com a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Aleluias. Quem é a nossa esperança? Oh glória, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é Cristo, e a nossa esperança será a manifestação da sua glória, a manifestação do porvir. A nossa esperança, ela não é limitada aqui nessa vida, a nossa esperança é no futuro, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Aleluias. Continuando aqui, examinando o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11. Que a graça de Deus, ela nos libertou das nossas mazelas do passado. Restaurou nossa vida no presente. Ela restaura a nossa vida no presente. É por isso que o processo da santificação, ela não tem prazo de validade. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, todo dia precisamos ser restaurados. Ela começou no dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, em que nós descemos as águas batismais. E ela continua neste presente momento. Cristo nos libertou das mazelas do passado, restaurou nossa vida no presente e nos mantém firmes, com uma gloriosa expectativa em relação ao futuro, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo voltar em glória e poder. No versículo 14 do texto que nós lemos, Paulo nos lembra do que Cristo ele fez por nós. Olha o que ele vai dizer: o qual deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras.
Não foi a morte de cruz que produziu a graça, mas a graça que produziu a cruz. Cristo é o presente da graça. Ele, sendo o Criador do universo, ele esvaziou-se e nasceu da mulher. Ele, sendo o Pai da eternidade, ele entrou no tempo, encarnou-se e fez morada entre os homens. Ele, sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo autor da vida, morreu em nosso lugar numa rude cruz. A entrega voluntária de Cristo por nós, como nosso fiador, como nosso representante substituto, nos fala da sua morte vicária. E aqui está o núcleo da doutrina da expiação. Ele morreu não apenas para nos possibilitar a nossa salvação, mas para nos salvar. Ele morreu pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida pela sua igreja. Ele morreu a nossa morte. E por sua morte nós temos vida. Perceba que aqui nesse texto, no capítulo 2, versículo 14, perceba que nós vamos perceber dois propósitos da graça. Um negativo e um positivo. O propósito positivo é remir-nos de toda iniquidade, ou seja, daquilo que nos faz pecar. Porque pecar é bom, irmãos. Pecar é maravilhoso. O pecado, ele só gera consequência depois que você peca. Porque enquanto você está pecando, enquanto o homem está no ato pecando, o pecado é bom, o pecado não dói. Mas a consequência do pecado é que gera tristeza, é que gera dor. E Cristo, aleluias, ele nos remiu, ele veio, ele morreu para nos remir, ele se entregou para nos remir de toda iniquidade, daquele poder que nos faz pecar. A graça de Deus nos salva do pecado, não no pecado. Ou seja, a graça de Deus, ela nos salva do pecado, ela não nos salva no pecado. A graça de Deus se manifestou para que os que vivem no pecado sejam salvos. Ela se manifestou para remir-nos de toda a iniquidade. Paulo não permite nenhuma sugestão de que Deus salvará o homem em seu pecado, mas Cristo nos libertou da penalidade do pecado na justificação. Cristo nos liberta do poder do pecado na santificação. E Cristo nos libertará da presença do pecado na glorificação. Porque quando nós chegarmos lá, todas as coisas serão passadas. Aleluias. Quando Cristo voltar com a sua esposa, com a igreja, com os santos aqui na terra, nós vamos reinar com Ele durante o período de 1000 anos aqui na terra. Não vai haver pecado. A terra vai voltar ao seu estado, aleluia, da criação. A terra será frutífera. Aleluias, a terra voltará ao seu estado normal. O pecado não existirá no nosso meio. A morte será aniquilada. E o segundo propósito, o propósito positivo da graça de Deus, é que Cristo, por meio da sua morte, purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu. O Senhor quer um povo limpo e exclusivo. Ele não aceita um povo maculado pela iniquidade, nem um povo de coração dividido, mas pelo seu sacrifício Ele nos comprou, e agora somos propriedade exclusiva dEle, somos suas ovelhas, somos sua herança, sua habitação. E qual foi o resultado dessa graça? Cristo preparou para si um povo especial, zeloso de boas obras. A expressão zeloso de boas obras traz a ideia de entusiasmado pelas boas obras. O alvo do cristão não é apenas ter a capacidade de realizar boas obras, mas ter entusiasmo e paixão por fazê-la.
Devemos viver intensamente para aquele que morreu vicariamente por nós. Portanto, a nossa esperança, a esperança do nascido de novo, está em Cristo Jesus. Pois esperamos pela sua volta. Essa é a nossa única esperança e glória. Olha o que Paulo vai dizer na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O cristão deposita sua esperança em Cristo e que confia na fidelidade, na fidelidade de Deus, não vacila. Aquele que confia na fidelidade do Senhor, ele não vacila, ele não perde a esperança. Porque ao invés de olhar para trás, como o povo de Israel fazia com frequência, ele olha para frente. Ele olha para frente, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois fiel é o que o prometeu. Deus fez a promessa, Deus é fiel. Sabemos que aquilo que Ele prometeu há de acontecer. E para nós finalizarmos, porque as horas já se foram, abra sua Bíblia comigo no livro, na epístola, no Evangelho, melhor dizendo, de João. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus, ele nos deixou uma promessa. Fiel é o que prometeu. Deus fez a promessa. Ele é fiel. E nós sabemos que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Há de acontecer. Antes de sua morte, antes de sua crucificação e morte, Jesus, ele exortou e instruiu aos seus discípulos. Capítulo 14 do Evangelho de João, que vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, olha a promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ô meu irmão, Jesus sabia que os discípulos ficariam desorientados, turbados, quando ele subisse para o céu, quando ele os deixasse fisicamente. Então ele vai confortar com essas maravilhosas promessas. Ele vai dizer: e rogarei ao Pai. Aleluias. Ele vai dizer, melhor dizendo, no versículo 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo, olha, da forma que vocês crê em Deus, crê também em mim. Crê também em mim da mesma forma, pois a promessa que eu estou fazendo a vocês é verdadeira. Não é promessa vazia, não é promessa infalível, mas a promessa que eu faço a vocês é verdadeira, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse verdadeiro, eu não vos teria dito. Se não fosse verdade, Jesus está dizendo, eu não teria prometido isso a vocês. Aleluias, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, e quando eu for, e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Aleluias, ele virá, eu virei outra vez. E sabe o que ele vai fazer? E vos levarei para mim mesmo. Cristo, meus irmãos, ele preparou um povo, ele está preparando eu e você, é para ele mesmo. Ele está nos preparando, é para ele mesmo. Aleluias. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai nos levar para onde ele está. Pois diz a Bíblia em Apocalipse que vai haver uma mesa naquele grande dia. Nas bodas do Cordeiro, no arrebatamento da igreja, quando nós chegarmos lá, vai haver uma mesa. Nós vamos assentar ao redor desta mesa, aleluia, que Ele preparou para nós. E Ele mesmo é que vai nos, aleluia, servir naquela mesa. Aleluias. Nós vamos perceber
que ele também vai fazer outra promessa, também quando nós vemos no capítulo 14, que ele vai rogar ao Pai, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluias. Perceba que nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Órfãos é aquele que não tem pai, não tem mãe, que já perderam seus pais e a sua mãe. Ele vai dizer, olha, e eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. Mas antes eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Perceba que ele afirmou a nossa adoção como filhos. Eu e você somos filhos, pertencemos à família de Deus. A sua morte e ressurreição na cruz, o seu sacrifício, meus irmãos, aleluia, permitiu que nós fosse inserido na família de Deus. Nós somos filhos de Deus. E é nessa promessa, voltarei para vós, que a nossa esperança está fundamentada. A igreja sabe que a sua esperança ela está em Deus, e que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na nossa vida. É por isso que a nossa esperança, ela, aleluias, precisa estar continuamente no nosso coração. A esperança da volta de Cristo, a esperança do arrebatamento da igreja, ela precisa estar ardendo no nosso coração, porque Ele vai voltar, aleluias, Ele vai voltar para buscar um povo zeloso, um povo de boas obras. E o comentarista, ele é feliz ao nos apresentar esta última lição, para nos alertar que nós precisamos estar preparado, em alerta, e mantendo o nosso coração a chama da esperança concernente ao arrebatamento da igreja, concernente à volta de Cristo. Porque tudo aqui, meus irmãos, é passageiro. Nada se compara com aquilo que o Senhor preparou para nós lá no céu. Que o nosso pensamento esteja firmes para o futuro, para o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe, que nós possamos sair nesta noite. Eu tenho certeza que este terceiro trimestre finalizou com uma importante lição para nós. Assim como as 12 lições foram importantes, nos alertou que nós precisamos estar em alerta, em preparação continuamente para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meus irmãos, e eu passo a direção para o nosso pastor Pablo, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero ler aqui a conclusão da revista com os irmãos nessa noite, e diz assim a conclusão: as verdades do Evangelho fundamentam de forma segura e inabalável que Jesus Cristo é a base da esperança cristã. O apóstolo Pedro fala da firme e viva esperança. 1 de Pedro 1:3. Quando temos esperança, confiamos nas promessas de Deus, e a vida eterna em Cristo é maior entre todas elas. É como o louvor da harpa que diz: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Se coloca de pé. Vamos agradecer a Deus por esse trimestre, essa lição abençoada. Que Deus abençoe a vida do professor, evangelista Ezequiel. Nós temos alguns anúncios. Amanhã nós temos festa na congregação do São Lucas.
e vai começar, se não me falha a memória, a partir das 19 horas. Todos estão convidados. Domingo pela manhã não vai haver escola bíblica dominical por conta das eleições. Então vote, irmãos, mas vote consciente. Escolha muito bem o seu candidato na hora de votar. E domingo à noite, culto de Santa Ceia. Nós estaremos aqui para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Deus, graça nós damos ao Senhor por tudo. Obrigado, Pai, por tua palavra que foi ensinada e ministrada aqui nessa noite. Obrigado por esse banquete a qual nós nos alimentamos aqui hoje. Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo, o evangelista Ezequiel, abençoando a vida de toda a igreja, de todos os irmãos da congregação de Madureira, no bairro do Bom Pastor. Pai, nós ansiamos para o dia do arrebatamento, para o dia que nós seremos arrancados dessa terra com força e seremos levados ao céu de glória, ao encontro contigo nas nuvens. Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer firmes e fiéis até o dia do arrebatamento. Leva-nos em paz, nos guarda, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,